grande pesquisadora que está no sul do Brasil, em São Leopoldo, anos de prática em terapia floral, né? Você se apresenta, por favor? Pioneira também. Boa tarde a todos. São 20 anos, balzaquiana também, não tanto, mas 20 anos já é um tempo, uma caminhada nas práticas integrativas. E formação como socióloga me leva a sempre querer pensar na humanidade como um todo. Esses 20 anos foram trabalhos clínicos, em consultório, e há 2 anos atrás, num congresso no Rio, ouvindo as pessoas, os pesquisadores, apresentando seus projetos e seus projetos sociais e toda a inserção do pessoal do Rio, eu me senti uma socióloga que não estava fazendo nada, porque eu estava no consultório, num espaço, auxiliando individualmente. Voltei enlouquecida, né? Minhas alunas que estão aqui, botei a maior pilha e disse assim, chega, a gente tem que fazer alguma coisa, não pode ser, tem que sair do consultório, vamos lá, vamos ver para onde é que a gente vai. Né? É assim que funciona, vamos ver para onde vamos. E a Rosana Souto, com todo esse trabalho dela, pioneiro na área da educação, e várias das minhas alunas trabalhando na área da educação, a gente disse, bom, vamos ver quem nos quer. Né? E elas abraçaram a causa e a gente conseguiu, então, entrar na educação com os florais de Saint-Germain, no Rio Grande do Sul. Então, são trabalhos que estão caminhando, né? Mas nos levam a pensar que nós podemos auxiliar em diferentes épocas. Se a gente não conseguir auxiliar lá na gestação, lá no parto, nesses momentos iniciais, nós podemos auxiliar em momentos posteriores. E podemos fazer, sim, a diferença, e não podemos desistir ou pensar que não estamos fazendo. Então, tudo que nós estamos vendo desde ontem, quando nos reunimos, e todos nós aqui presentes hoje, é um convite para que cada um, no seu meio, possa pensar de que forma nós podemos auxiliar, nos unirmos e fazermos a diferença de alguma forma com a terapia floral. Eu também sou Saint-Germain puro, como diz o Valdemar, né? Entrou na veia e eu amo esse sistema e vejo os resultados. Sou suspeita para falar, como eu sempre digo, mas a gente procura um rigor para fazer isso e poder ir mostrando academicamente e de outras formas, então, o sucesso da terapia floral. Então, vamos lá. Nós começamos, então, com um projeto social, que ele veio, então, dessa inquietação após o congresso no Rio de Janeiro. E esse projeto, ele se chamou Projeto Sentidos para a Vida, num instituto educacional com 70 crianças em situação de vulnerabilidade social. Né? Eles frequentam esse instituto no turno inverso e buscam apoio para as questões escolares que eles não estão dando conta. Tá? Na região do Vale do Rio dos Sinos, no ano de 2017. A duração do projeto foi de 4 meses. Eu tenho 3 projetos para apresentar, então eu vou procurar resumir para que vocês entendam como tudo funcionou. Depois, no intervalo, no momento dos banners, a gente pode conversar melhor, porque a gente vai estar expondo detalhadamente algumas questões ali. Todo esse... Opa, acho que eu passei. Todo o projeto ele foi pensado com antecedência, foi elaborado em conjunto, terapeuta floral e o grupo de apoio pedagógico da instituição, e criado, então, um projeto pedagógico integrado, em que se pudesse estar trabalhando todas as questões da educação, inserindo a terapia floral. O objetivo desse projeto, então,
foi utilizar os 5 sentidos. Então, esse projeto, ele surgiu da necessidade de cada instituição. Cada instituição decidiu que tipo de projeto pedagógico eles iriam fazer. A minha parte foi entrar com a terapia floral. Então, eles criaram o projeto e eu auxiliei na parte terapêutica. Então, era utilizar, né, os 5 sentidos como uma forma de nós conseguirmos inserir e introduzir a terapia floral para as crianças. O objetivo, trabalhar, né, as questões de afetividade e as dificuldades de aprendizagem inerentes a essas situações. Esta menina é a Andriele. Ela, para mim, é a representação emocional, e já chorei algumas vezes aqui com algumas apresentações de hoje, e ela me recebeu no Instituto espontaneamente. Eu cheguei com os frascos de floral para entregar para a presidente da instituição, e ela veio correndo e pegou um frasco da minha mão e começou a utilizar o spray. Essa menina, ela não falava. Ela tinha de 8 para 9 anos na época, e ela tinha uma dificuldade muito grande, tanto de integração no grupo e com a fala. E ela recebeu com aquele sorriso, e ela foi correndo com o frasco, espraiar numa educadora. No decorrer do processo, onde foram atendidos os educadores também, esta educadora era uma das que mais tinha problema na instituição. Então, ela não falava, mas ela tem uma percepção muito além desse sentido que estava faltando para ela. Os florais eles foram inseridos, então, de diferentes formas, tá, durante as atividades, em sprays, em cremes e em solução de uso, porque a gente estava trabalhando os 5 sentidos. Então, durante o projeto, eles foram encontrando formas de, dentro de cada momento das práticas que eles faziam na instituição com as crianças, de se inserir os florais. O que ficou livre? Que as crianças tivessem acesso aos sprays, que eles pudessem manipular isso da forma que eles quisessem. Então, eles faziam guerrinha de spray. Não importa, não importa. Num primeiro momento, uma das educadoras tentou frear o processo. Falei para ela, não é necessário. Deixa eles vivenciarem isso. Então, diferentes momentos. Aqui, para quem é terapeuta floral, se vocês quiserem fotografar, fiquem à vontade, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas é sempre muito importante que a gente possa trabalhar, primeiro, a limpeza do ambiente e depois, realmente, as questões que se quer trabalhar. Isso a gente comenta muito nos cursos, então fiquem à vontade para fotografar. Os sprays eles também foram utilizados em outras salas da instituição. Então, na sala da equipe diretiva, na cozinha, no BRIC. Eu estava mostrando a apresentação para uma pessoa e ela me disse assim, se tu colocares BRIC, lá em São Paulo, eles não vão saber o que é. Aí eu coloquei, entre parênteses, brechó, para nós é BRIC. Então, viu? Eles sempre mandam para a gente a orientação certa. E as principais questões, então, que foram trabalhadas com esse grupo foi a falta de paciência, a depressão, os limites, o desânimo e as questões de prosperidade. Então, quando a gente vai trabalhar com um grupo, se nós conseguirmos trabalhar com todos, com certeza nós teremos resultados melhores. Então, trabalhar somente as crianças naquele local, nós estaríamos alcançando até um certo ponto.
quando nós propomos que todos possam ser auxiliados, se tem um resultado muito melhor, certo? Então, foi muito interessante, por quê? Porque neste trabalho se pôde atender individualmente, consultas de 1 hora, os educadores que quiseram, que aceitaram o tratamento. Não tinham muitos educadores, 4 ou 5 na instituição, e apenas 3 deles quiseram o tratamento, e isso é livre. Eu esqueci de falar no início que todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, tudo que se faz é necessário estar respaldado, autorização, para mostrar as imagens e etc. Tá? Neste projeto, se chega a uma questão bem importante de conclusão. Não foi um projeto de pesquisa científica, certo? Estou trazendo para vocês um projeto social, mas que ele é acompanhado, que foram feitos acompanhamentos mensais, que foram feitos questionários, que foram feitas entrevistas, que se teve todo este acompanhamento para se entender o que está acontecendo, mas não dentro dos rigores científicos da academia, como por ser um projeto social neste caso. O que se percebeu com 4 meses de utilização dos florais nesta instituição? Que foram eliminados completamente os atos de vandalismo, utilizando apenas Grande Flora e Margarida de Saint-Germain, né, que são os florais que trabalham essa questão. As crianças meigas e doces tentaram várias vezes incendiar o local com muita artimanha, com muita sabedoria, com muita perspicácia. Os profissionais necessitavam ficar atentos o tempo inteiro. E depois da inserção dos florais, isso desapareceu. Eles não fizeram mais. Não só a questão do tentar incendiar o local, mas outros atos de vandalismo que eles também cometiam. Tá? E o mais fantástico, assim, que a Andriele começou a falar. Coincidência ou não, eu não sei, mas ela tinha de 8 para 9 anos sem falar. 4 meses depois da inserção, ela começou a falar. Não, aí teve aquelas, né? Foi todo aquela. Eu volto depois, tá bom? Os alunos e os educadores se tornaram mais calmos e mais tranquilos. Gente, é uma instituição que trabalha com crianças em vulnerabilidade social, certo? Então, com a mudança da presidência da instituição, não se pôde dar continuidade no ano seguinte com o projeto. Ok, fizemos a nossa parte até onde foi possível, né? Então, seria necessário muito mais do que isso, né? Muito mais do que 4 meses. Mas foi uma abertura e nós fazemos a nossa parte até onde é possível, certo? A gente considera que os resultados foram satisfatórios, né, por tão pouco período de utilização. E a representação do floral, da essência rosa-rosa, reflete, para mim, o que a gente faz, que é amar o que a gente faz. Eu amo o que eu faço. Eu amo a terapia floral, eu amo ver os resultados. levei o cartão de 10 minutos. Eu amo o que eu faço. E é imensamente feliz tu poder ver que tu atingiu um resultado com uma pessoa só, talvez. Ou com 10, ou com 20, ou com milhões. Então, é uma homenagem a nós, todos nós que buscamos, de uma forma ou de outra, fazer a diferença neste mundo. Então, com a Andriele desabrochando uma parte da vida dela, que era
muito importante. O segundo projeto social, ele foi realizado numa escola municipal, também na região do Vale do Rio dos Sinos. E lá, nessa instituição, eles chamaram o projeto de Jardim da Primavera. Uma escola, então, com 415 alunos, das séries iniciais, e mais 36 professores. Nesta escola, eles buscaram trabalhar, então, nesse projeto pedagógico, integrando a terapia floral, as questões do meio ambiente, as questões, né, relacionadas à natureza e às flores, já que estaríamos introduzindo a terapia floral na escola desta forma. O objetivo também era desenvolver as questões de calma e tranquilidade, né, desses alunos, controlando a ansiedade e a inquietação, e as dificuldades de aprendizagem, relacionamentos e etc. Nessa escola, eles fizeram um trabalho muito lindo de realmente abraçar a causa, e eu quero agradecer a Elaine, que está aqui presente lá atrás, ó, que foi a coordenadora do projeto nessa escola, que realmente nos deu condições para que isso se realizasse lá, tá? Então, trabalhando firmemente com as crianças e também com os professores, extremamente desafiador. Aqui a gente está mostrando só a parte boa e bonita, mas é desafiador o processo, certo? Então, eles confeccionaram um cartaz, utilizando a energia das fotos dos florais, né? Que hoje nós estamos aí com um lançamento diferente, mais bonito. Usem essa ferramenta, porque ela realmente é maravilhosa, tá? Então, construíram. O baralho das flores, o jogo das flores, foi utilizado, então, durante as tarefas e as atividades desenvolvidas na escola. E eu quero mostrar um pouquinho disso para vocês agora. Quando foram realizadas essas atividades, a pergunta que os professores que estavam trabalhando com cada turma faziam é: qual das flores você seria? Simplesmente uma pergunta para as crianças, certo? Cada aluno escolhia três cartas daquele baralho e depois eles conversavam sobre o porquê da escolha. Tudo isso foi documentado, certo? Então, tem todo um acompanhamento bem importante para a gente poder chegar em determinados resultados. Então, aqui as crianças fazendo esse trabalho, escolhendo as suas flores. E, numa análise terapêutica posterior, o que se identifica? Que as flores que foram mais escolhidas pelos alunos, como um todo, refletem a realidade que essas crianças estão inseridas. Esta escola também é uma escola que trabalha com questões de vulnerabilidade social. Então, o que a gente encontrou como a flor que eles mais seriam? A leucanta. Por quê? Porque a mãe é ausente, de uma forma ou de outra. Porque a mãe abandonou, porque a mãe largou, ou porque a mãe está junto, mas ela não dá a menor atenção. A segunda, o grandiflora, porque eles sofrem agressões de diferentes tipos, agressões físicas, agressões psíquicas, agressões emocionais. O rosa-rosa, porque falta amor em tudo isso. A Camila passou a bola, não sei para quem ali, mas ele é tão simpático, eu acho que ele vai me deixar falar um pouquinho mais. Então, vocês fotografem aí, porque eu recebi os 5 minutos e eu tenho que falar muito ainda. Mas é fantástico que, terapeuticamente, a gente consegue identificar o que eles estão trazendo. Tá? Depois, se vocês quiserem conversar mais sobre o baralho das flores, eu amo, e aí eu posso ajudar vocês nisso, tá bom? Vou adiante, então. Tá? Os sprays, eles foram utilizados, então, em 16 salas de aula. Ele está lá me olhando. Depois eu volto, tá?
Também nas salas da direção, da supervisão, da secretaria, sala de professores, biblioteca e outros, com diferentes fórmulas, tá? Aí a gente trabalhou as questões dos alunos e se trabalhou também as questões, ó, fotografem aí. A gente trabalhou, então, as questões dos alunos, com aquela composição de fórmula floral ali, e se trabalhou também com fórmulas diferentes, então, para as questões da equipe diretiva e professores. Certo? Nessa escola, se utilizou somente os sprays. Fotografaram? Ele está me olhando. Fotografe. Bom, depois vocês compartilhem. Tá? As crianças também puderam participar do processo utilizando, né, os sprays. Então, eles denominaram de chuvinha da alegria e do conhecimento. E eles pediam, né, Elaine? Eles pediam para utilizar a chuvinha da alegria e do conhecimento. Então, vocês podem conversar com a Elaine depois também ali, para ela explicar para vocês como foi lindo todo esse trabalho. Então, aí está ela, e outros professores também, né, fazendo todo o trabalho com os alunos. E eles também plantaram o Jardim da Primavera. O que aconteceu? Eles plantaram flores, representando todo esse processo. Então, quando a gente quer fazer e a gente encontra alguém, a gente consegue. Né? Então, vamos lá. Então, todos eles engajados, fazendo o processo. E como última atividade do projeto, eles montaram o Jardim da Primavera. Foram escolhidas flores representando os meninos e as meninas, flores do sistema. E na entrega de boletins, no final de ano, eles puderam, então, fazer a colheita da sua flor no Jardim da Primavera. A nossa criatividade flui. Basta a gente querer. Fotografaram? Eu preciso mostrar Não, o projeto maior é o último. Tem um maior ainda, tem um maior. Ok? Então, vamos lá. Bom, foi tudo de bom, né? A gente conseguiu realmente diminuir, tá, a incidência de brigas em sala de aula, aumento do interesse e da concentração dos alunos e uma maior integração entre professores. Né, porque todas as questões dos professores também são desafiadoras, ok? E o último projeto que eu quero apresentar, então, foi esse é um projeto de pesquisa, que foi realizado, então, numa escola pública de ensino fundamental e médio, em torno de 860 alunos nesta escola, nos turnos diurno e noturno, com o objetivo principal de inserir a terapia floral em toda a escola. Mas nós necessitávamos, para poder convencer todos os professores, os pais, como a Rosana falou, não é algo que assim, eu vou colocar spray, e aí vamos lá e está tudo certo. Não funciona assim. Nós precisamos ter todo um preparo para fazer isso. Foram várias e várias reuniões, várias e várias questões a serem elaboradas para que se conseguisse chegar onde a gente chegou. Então, se fez um estudo experimental para se pudesse chegar, então, a inserir a terapia floral na escola como um todo. Se fez, então, um pequeno projeto com a metodologia duplo cego. Depois a gente fala, está no banner ali fora, a gente pode conversar melhor. Público-alvo foram, então, 84 adolescentes dessa escola, com turmas do primeiro ano do ensino médio. Tá? Foram 3 turmas com características semelhantes, aí tem todas essas questões de metodologia que é necessário que seja assim. E a questão que nós tínhamos a responder era se o uso dos sprays com florais de Saint-Germain em sala de aula poderiam melhorar o desempenho dos alunos do primeiro ano do ensino médio dessa escola. Ponto. Simples. Como diz a nossa amiga, é simples assim, só isso. Né? As principais dificuldades que eles apresentam na escola como um todo, a partir do relato da equipe diretiva
e dos professores. Ok, válido, até um ponto. É a ótica e a visão de um lado. Depois eu preciso saber qual é a visão e a ótica do outro lado, certo? Então, essas são as principais questões a partir da visão dos professores e da equipe. Eu quero trazer já os resultados para poder chegar onde eu quero chegar, certo? Nós tivemos, então, o resultado no grupo experimental, que foi o grupo, então, que utilizou o spray com floral. No primeiro semestre, onde não estava se utilizando ainda os florais, então tem que ter todo esse acompanhamento de como era, para depois saber o que aconteceu, tá? Essas dificuldades de aprendizagem, rendimento escolar muito baixo, as notas no primeiro semestre, então, mais de 70% da turma abaixo da média e tal. Em média, 3 alunos por semana enviados para a direção, questões de desavenças, brigas e etc. No final do segundo semestre, após a utilização dos florais, se percebeu um maior vínculo afetivo entre professores e alunos, que era algo bastante desafiador. Nenhum episódio mais de uso de substâncias ilícitas, porque eles chegavam com indícios de uso de droga ou álcool, né, em sala de aula. Nenhum aluno enviado para a direção, isso está lá, comprovado, tem os números, relatos da escola, ok? Mais tranquilidade. E o índice de aprovação no final do ano, nesta turma que utilizou os sprays, sem saber, porque ninguém sabia, depois a gente fala sobre isso ali fora, ninguém sabia qual turma estava utilizando o spray com floral, nem eu, certo? Para não haver interferência e etc. O índice de aprovação foi mais de 76%, numa turma que, no primeiro, estava 70% abaixo da média. E nos grupos que se utilizou o placebo ou o grupo que não utilizou nada, não houve mudanças. Então, eles continuaram da mesma forma como eles estavam. Tá? Então, o que a gente tem no grupo experimental? 76% de aprovação. No grupo placebo, tivemos 44,8% de aprovados ao final do ano. E no grupo que não utilizou nada, 40% de aprovados. Deu uma pequena diferença. É um indício. É um indício. Tudo que nós estamos fazendo é para que nós possamos ver indícios e pesquisarmos mais adiante, como estamos fazendo e buscando cada vez mais a comprovação de fatos, de forma científica, do que a gente vem fazendo. A partir, então, desse processo, se conseguiu, no ano de 2018, a implantação da terapia floral em toda a escola. São 30 turmas e 860 alunos, 49 professores e 10 funcionários na escola. Todos eles utilizando os florais. Tá? Neste momento, pelo meu viés sociológico, é necessário que se tenha o viés do outro lado. Então, quando se fez o estudo experimental, foram os professores e a equipe diretiva que nos disseram o que eles apresentavam, como eles eram. E a partir do momento que se decidiu inserir a terapia floral em toda a escola, eu necessito saber como eles são, o que eles pensam. E esse projeto, ele é bem grande, porque foi um trabalho imenso neste ano, para se fazer a entrevista com todos os alunos, certo? Eles foram divididos em grupos e se trabalhou metodologicamente, então, em grupos de alunos de 4 ou 5 alunos. Entrevistas com os funcionários e com os professores. Se está fazendo análise de conteúdo dessas respostas, para se chegar a categorias de análise. E, neste momento, então, eu tive o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a aplicação das entrevistas. Eu sozinha não consigo fazer. Então, a turma, né, dos alunos de pedagogia do curso da URGS nos auxiliaram.
com a orientação, então, do professor doutor, porque precisa, né, do professor doutor, meu amigo do coração, que foi o meu orientador, meu co-orientador no mestrado, uma pessoa fantástica, maravilhosa, que se engajou e que está usando floral, e que a turma da pedagogia está usando floral, e lá na universidade já. Daí a gente já saiu aqui da escola e já estamos lá na universidade dando floral para eles, para a gente chegar em algum momento aonde a gente quer. Então, está sendo muito gratificante fazer isso, bastante trabalhoso, mas é o que a gente ama fazer, certo? E aí o objetivo, então, é mapear, né, todas essas dificuldades e se partir para um projeto de ação, né, de realmente mudar aquilo que é necessário mudar. Eu quero agradecer imensamente a Thalita. Ela não está aqui, eu não sei onde ela está. Onde tu está? Está escondida aí. Obrigado mesmo, Thalita, de coração. Todo mundo já agradeceu e eu tenho que agradecer imensamente por todo o apoio que ela nos dá. Vocês não sabem quem é essa criatura. Ela é alguém maravilhosa. Vem, 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 vem. É que é necessário fazer isso. Mas se não tem gente fazendo, parabéns pelo seu trabalho. É maravilhoso o apoio que a gente recebe da Thalita, tudo que vocês precisarem em relação a isso, ela está aí para nos auxiliar. Né? A Camila, queridona, vem cá também, porque ela fica ali nos futricando, porque tem que fazer a metodologia certa. Faz assim, Oli! Obrigada, muito obrigada. Mas faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Quem mais tem que agradecer ali a toda a equipe do laboratório, as gurias, que elas mandam o floral, o Franco, que todo mundo auxilia. As minhas queridas alunas, que algumas estão aqui, outras não puderam, mas a Elaine Severo, que estava lá na escola, firme. A Elani, que está aqui, que ela não gosta de aparecer, mas ela está bem na primeira fila. Ela foi junto lá para a escola, cuidar se o professor e os alunos, porque eu não tinha como dar conta de cuidar deles. Ele é o doutor, mas eu que mando nesse negócio aqui, porque terapia floral quem entende sou eu, não é? E tinha que cuidar se eles estavam fazendo certo. E a Elani foi lá me ajudar a supervisionar direto lá na escola. Está ela ali, muito obrigada. Tá? A Amanda não está aqui, está viajando. A Fernanda Basso, que é a responsável pela instituição lá, né, pela primeira instituição que eu apresentei para vocês. A Neuci, que não está aqui também, mas ela foi a responsável por a gente conseguir levar a terapia floral para essa escola, essa última escola. Porque a Neuci é irmã da supervisora da escola. Então, a rede de relacionamentos é fundamental. É muito importante. Sim, a Neuci é minha aluna de muito tempo. Aí, quando eu cheguei lá enlouquecida, ela disse, vou falar com a minha irmã, ver se a minha irmã tem interesse. E aí, foi assim que a gente foi, tá? Então, aos alunos do curso de Pedagogia da URGS, ao professor, meu professor amado, tá? Muito querido, e todas as equipes aí que nos auxiliaram, os alunos e os pais, porque os pais dessa escola, eles não estão utilizando os florais, mas eles estão engajados. A gente tem toda em ata, assinado, garantido, que eles estavam concordando. Um único pai, uma única mãe, não concordou, mas em utilizar. Mas a filha dela já não é mais criança. E a filha dela diz que quer usar. Então, né? Então, muito obrigada a todos. Tá. Não, eu vou citar. Tá? E agora, no intervalo, enquanto a Camila está... Puxa, calma. Enquanto